No vídeo de hoje, vou dar continuidade aqui, ó, à nossa parede, da qual eu deixei, ó, nesse jeitinho aqui, ele continua assim. Então aqui, ó, já separei ali, que eu ainda nem limpei o chão, gente, só vou limpar depois que terminar tudo. Então eu tenho aqui, ó, a resina que eu comprei. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem. Ih, gente, tá ruim. Mas aqui, deixa eu abrir aqui, ó. Aqui já tem um pouco de resina, tá vendo? Já tem um pouco de resina aqui. Eu vou pegar mais um pouco dessa daqui, vou botar aqui, porque chupa bastante, né, a parede. Então, vou passar, porque eu tenho que impermeabilizar ali a parede. Então, vou estar passando, eita, a resina na parede e depois eu venho fazendo a pintura, tá bom? Então, bora acompanhar aí esse processo que vai dar bom. Só que eu vou fazer a parte de cima lá em cima, gente, porque como vocês sabem, eu tenho que subir aqui. E fica muito ruim estar gravando lá em cima. Se der, eu gravo. Mas se não der, eu gravo aqui a parte de baixo pra vocês. Só pra vocês verem aqui, ó, a resina eu consegui abrir porque tava colada. E aí aqui, ó, tem só esse pouquinho. Então eu vou estar colocando mais um pouco aqui, ó. Que eu acho que vai ser o suficiente. Que aí eu vou guardar essa, né, pros meus artesanatos também, as coisas. E vou estar usando essa daqui, se precisar eu pego mais aqui. Como eu falei, eu vou começar a pintar aqui a parte de baixo. Porque o meu marido tá mexendo lá no telhadinho onde era o meu galinheiro, que eu tô ajeitando lá para guardar as madeiras, né, que não dá para botar aqui dentro da oficina. Aí a gente tá ajeitando lá. Então, quer dizer, ele tá ajeitando lá, né? Então, eu vou dar continuidade aqui na minha parede, enquanto ele faz essa parte lá, para depois eu ir lá só organizar. Porque é só trocar uma madeira lá que o cupim comeu aí, desceu. Aí ele tá levando um óleo queimado, para passar um óleo queimado lá, que meu filho me deu. E aí eu vou... Ai, gente, dá continuidade aqui. Vambora pro vídeo, que hoje a cabeça tá... Mas vai dar certo, vambora. Esse aqui vai ser o processo para toda a parede, tá? Então eu vou terminar de pintar e mostro pra vocês como que ficou. Não tem erro, é só pegar o pincel, ó, um pincel um tanto quanto não muito macio, né? Que ele consiga entrar nos buraquinhos assim legal. E a resina, tá? Ó, a resina. E vai pintando tudo, preenchendo bem todos os buraquinhos. Que, por exemplo, aqui, ó, ficou faltando, ó. Aí você presta atenção para todos os buraquinhos mesmo entrar a resina. E depois a gente vai ter que aguardar secar para vir com a pintura, tá? Olha a diferença que vai ficando, tá vendo? Esse daqui, ó, já tem um tempinho que eu passei, que eu tava lá ajudando o marido, que ele tá mexendo lá no galinheiro. E aí eu deixei esse pedacinho pintado. Olha a diferença que vai dando de um para outro, tá vendo? Então agora eu vou terminar de fazer lá em cima. E aqui embaixo eu mostro tudo pra vocês. Vou mostrar pra vocês aqui, ó, o quartinho aqui atrás, que era o meu galinheiro, né? E que eu tô arrumando ele pra guardar as madeiras. Algumas coisas nós botamos aqui, tem outras que estão aqui. Aí tem uns tapetes velhos aqui que eu vou jogar fora. Só que eu quero deixar uns pra mim botar assim, ó, em volta da horta. E eu vou ver um que tiver melhorzinho ali também, pra me forrar aqui nesse chão aqui. E aí aqui eu quero botar uma prateleira velha, uma prateleira que a gente tem lá na frente, pra estar guardando as madeiras que a gente não vai poder botar lá dentro, as coisas que a gente vai botar lá dentro do onde a gente tá fazendo a oficina. A gente vai estar deixando aqui, ó, mais ficou arrumadinho. Aí o marido trocou essa, a gente vai tirar essa madeira aqui da frente, que tá mais clara. Aí botamos aquela de trás ali, ó, que é mais grossa e tá mais firme, né? E vamos botar a telha daqui, que tirou para poder fazer esse serviço. E trocamos essa daqui também, que ela tinha se estragado ali na ponta também, né? Porque ficou pegando água. Aí se estragou ali na ponta também, a gente acabou tendo que tirar. Aí agora vai tirar essa outra aqui, pra gente começar a organizar aqui, ó. Ali é minha hortinha. E pra cá vai continuar assim, tá bom? Então é isso. Daqui a pouco vocês vão ver o restante aí. Essa parte do meio aqui é a parte que tá mais seca. Já tá de noite, porque eu precisei dar uma saidinha. E aí eu já terminei ali aquela parte ali, terminei a parte de baixo. Aí agora eu fiz essa parte aqui. E essa parte aqui eu vou fazer agora. Aí pra vocês verem a diferença, tá vendo? Daqui onde já tá até meio seco, que eu fiz cedo essa parte aqui. A diferença de como fica lá, tá vendo? Fica com aspecto... E aqui, ó, que legal. É porque a resina que tá aqui no... Coisa, acabou. Mas olha, você pega o pincel e passa agora, ó, onde tem a resina, ó. Ó como é que fica, tá vendo? Fica branquinho, não fica mais que nem lá, ó. Tipo, deixa eu ver aqui se eu consigo mostrar pra vocês, ó. Aonde não tem a resina, ó. Como é que chupa, tá vendo? Agora, aonde já tem a resina, ó, olha lá. Já não chupa mais, tá vendo? Aí a gente vai, quando passar a tinta, vai ficar bem legal. Ai, gente, eu tô gostando bastante. Eu tô fazendo devagar, porque a minha coluna ainda não tá muito legal, né? E aí tem que ficar subindo e descendo. Mas
Tá ficando bom. Eu vou ver se eu ainda começo a pintar hoje à noite a primeira mão para secar, para amanhã eu já dar a segunda demão e mostrar tudo prontinho para vocês. Eu vou estar preparando a tinta aqui. Hoje já é outro dia. Demorei vir terminar a parede, gente, porque eu fui procurar corante, não tinha mais corante preto. E aí eu também não tinha para comprar. Nossa, eu falo, nossa, Neiva, tu não tinha R$6,50 para comprar um corante? Tem dia que a gente não tem, né, gente? Então, ó, eu vou pegar aqui, ó, essa minha tinta aqui. Essa aqui, ó, da Coralar. E vou fazer aqui, gente, uma quantidade boa dessa tinta. Porque a primeira mão ali eu vou ter que pintar com pincel, porque eu vou ter que preencher, né, todos os espacinhos ali. Aí eu vou botar um pouco de água. Quem lembra aí, ó, dessa vasilhinha aqui, ó, que eu comprei lá no Botafora, vê? Lá no Ferro Velho, gente, ó. Ela tava toda queimada. Se vocês verem o vídeo aí do Ferro Velho antigo meu, que tem ela na frente, vocês vão ver como é que ela tava, ó. Deixei ela toda linda. Então vamos lá, botar um pouquinho de água aqui, porque a tinta não pode ser muito grossa, porque ela tem que penetrar ali. E o que que acontece? Eu quero chegar a um tom de cinza na cor dessa parte de cima aqui, ó. Tá vendo? Que tem 2 tons de cinza. Eu quero que fique nesse tom de cinza clarinho aqui, porque até mesmo se sobrar, eu poder, né, dar uma recapeada ali em alguns lugares que chapiscou tinta, que tá meio sujo, pra poder dar uma melhoradinha na cara da parede, né, gente? Que aí, tipo, você une o útil ao agradável, né? Então, vou diluir aqui. E vou aproveitar, já vou botar umas 3 gotinhas aqui. Eu vou ter que pintar lá em cima, né? Que vocês sabem que é onde dá mais trabalho. Mas eu vou começar a pintar aqui para vocês terem uma noção. E depois eu pinto tudo, aí eu mostro tudo pintado para vocês. Vou estar usando essa trinchinha aqui. Não sei se é ideal, mas é a que eu tenho. E é aquilo, a gente faz com aquilo que a gente tem, né? Então, bora lá pintar, gente, ó. E outra coisa, como eu passei a resina aqui, então eu tenho certeza que a tinta vai espalhar bem melhor e vai ficar assim bem mais fácil de pintar. Bora lá. Ó, eu dei uma mãozinha aqui só para vocês verem, tá vendo? Porque qual é o intuito, ó? Tampar bem os buraquinhos, tá vendo? Então tem que ser no pincel, não adianta passar no rolinho, porque o rolinho não vai conseguir entrar ali. E depois, se você vê que tem algum lugar que a tinta não pegou, você vem com o pincel e retoca, que geralmente depois que ela seca, às vezes fica alguns buraquinhos. E outra coisa, tá vendo? Olha a diferença, ó, daqui para aqui. Então eu vou acabar de pintar a parede todinha, aí eu venho mostrando para vocês. Não sei se vai dar para vocês verem. Apesar que ele sujou foi tudo, ó. Mas o marido deu uma caiada aqui dentro, ó. Ficou bem mais clarinho, tá vendo? Pintou ali, aqui, as paredes, ó. Não tá muito bem pintado não, né, gente? Devido às vistas dele, mas pelo menos deu uma melhorada. Pintou até aqui a porta, que eu tenho que acabar de botar a telinha aqui de baixo, que eu tirei pra fazer o projeto pro canal. Aí só ficou esse, mas agora eu tenho outro pedaço, vou ver se eu coloco aqui. Vou aproveitar pra mostrar pra vocês aqui, ó, que nós aterramos esses 2 canteiros. Quer dizer, o marido que trouxe a terra, né? Eu só fui espalhando. E ele tá todo plantadinho, tá, gente? Tá pequenininho ainda, ó. As mudinhas que tava na sementeira. E eu fui e plantei, ó. Tá todo plantadinho. E olha lá, gente, como tá minha hortinha. Como ela tá ficando linda. Olha esse lado aqui, como que tá lindo. Aqui também, ó, os meus repolhos. Como que tá bonito. E aqui agora, a gente vai cortar o pé dessa estante aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra mostrar pra vocês pelo lado de cá. Pra gente colocar ali dentro do quartinho. Pra tá colocando, ó. Tá vendo? Pra tá colocando lá dentro de casa. E aqui são as telhas que nós ganhamos. Que nós vamos estar usando pra fazer uma tapagemzinha aqui nessa frente aqui, pessoal. Pra não bater tanto sol, porque aqui bate sol o dia todinho. Esquenta muito lá dentro. Aí fazendo um telhado ali, principalmente com essas telhas de barro, eu creio que vai ficar melhor. As telhas não estão assim 100% não.
mas a gente vai estar utilizando elas mesmo. 100% se eu quiser, é bem antiga, né, gente? Bem antiga mesmo. Nós vamos dar uma boa lavada nela e colocar ela lá no lugar. E é isso, então vamos trabalhar aqui. Ó, deixa eu mostrar essa coisa linda pra vocês. Aqui. Tá começando a ficar florido novamente a minha horta, a visão, ó. Que bonitinho. Ó, gente, olha ali o meu pé de couve-flor. Aqui e aqui. Olha que coisa linda que tá. Novo dia por aqui. E eu vim mostrar pra vocês como que ficou, né? A pintura aqui, ó, da parede. Gente, eu gostei bastante, só que eu vou falar pra vocês, eu só dei uma mão de tinta e vai ficar assim mesmo, por quê? Porque eu vou fazer o efeito agora, e a tinta que eu fiz, deixa eu mostrar pra vocês, ó, só sobrou um pouquinho, que é o que eu vou fazer agora, os efeitos por cima. Que ainda sobrou um restinho na lata, mas eu tenho, né, outras que guardar pra fazer outras coisas, como a gente vai tirar ali a porta, então vai precisar fazer também a pinturinha em volta ali, então eu não quero gastar aquele resto de tinta pintando ali, porque eu ainda vou precisar pra fazer depois ali um arremate, que como eu falei, como não tem condições de pintar a sala toda agora, então eu só vou fazendo que nem ali, ó. Tava tudo sujo, tá vendo? Eu usei a mesma tinta que eu pintei ali, dei uma limpada ali, né? Então tá secando, ó. Fiz a mesma coisa desse lado aqui, que tava toda cheia de chapisquinho. Então, assim, ó, ficou bem legal, ficou limpinho. Eu só tenho que depois escurecer um pouco de tinta, dessa mesma ali que sobrar, pra mim tentar dar uma pinturinha ali, ó, passar uma lixinha ali, passar ali também, pra ficar bonitinho essa parte mais escura aí. E aí vai ficar legal, gente. E é isso, a gente tem que fazer aquilo que a gente pode com aquilo que a gente tem, não é esse o ditado, o lema? Então agora eu vou começar a fazer aqui o efeito, tá? Vou mostrar um pouquinho pra vocês. De longe assim tá mais coisa, mas de perto, ó, tá bem bonito, gente, ó. Ficou do jeito que eu queria mesmo, aquelas imperfeições pra mostrar, como se fosse uma imitação de pedra bem legal. Peguei o corante preto e um pouquinho da tinta mesmo que eu estava usando ali, ó. Botei só um pouquinho de água pra ela ficar um pouquinho mais fluida, mais ralinha, né? E vou acrescentar aqui, ó, mais um pouquinho de corante preto. Vou botar 5 gotas. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. 5 gotinhas. E vou mexer aqui. Peraí, deixa eu pegar aqui o pauzinho. Porque às vezes fica entranho ali no pincel e depois fica ruim pra... Na hora que a gente vai passar na parede. Apesar que tinha que ficar manchado mesmo, vai ficar bonito, né? Mas é essa que é a ideia. Fazer uma cor mais escura pra fazer o efeito ali. Vou botar mais 2 gotinhas. Eu também não quero que fique muito, muito escuro. Mas tem que dar um contraste, tá bom? Aí, eu e minhas... Aí eu vou fazer um pedacinho aqui embaixo pra vocês verem mais ou menos como que vai ficar. E aí depois eu termino de fazer e mostro a parede prontinha pra vocês. Bora lá? Então o que eu vou fazer, ó? Já molhei o pincel, né? Então eu vou tirar todo o excesso e só vou fazer assim, ó. Então, pessoal, eu fiz aqui, eu vou virar pra vocês verem mais ou menos como que tá agora. E aí eu vou esperar secar, vou secar ele pra ver como que vai ficar o efeito, se vai ficar na cor que eu tô. Tá parecendo que tá muito molhado, mas quando secar ele vai, né, apagar um pouco mais. Aí eu vou secar pra mostrar pra vocês. Tá vendo, ó? O efeito fica assim, ó. Teve lugar que o pincel tava muito molhado, acabou coisa, mas isso aqui depois é fácil. Se eu achar que tá muito, é só eu vir com a tinta nessa mesma cor aqui e dar uma passadinha da mesma forma que eu tô fazendo com esse, pra ele ficar mais ou menos assim, ó, nesse estilozinho assim. E o bom de passar o pincel pra cima e pra baixo é pra poder pegar tanto nessas gretinhas aqui, nas gretinhas não, assim, nessas partezinhas aqui da pedra que é assim, como assim, né? Dos dois lados, para que fique bem demarcado aqui, ó, para poder dar realmente o efeito. Então eu vou esperar, ó, que aqui já tem um lugar que já tá secando, ó, tá vendo? Tá difícil de pegar um ângulo aqui legal que eu possa mostrar
pra vocês bem, que parece assim que no vídeo não está sobressaindo bem. Mas ó, eu sequei a parede, mas eu acho que dá pra vocês verem, né, a diferença que tá daqui, porque a luz tá vindo assim, então tá assim. Aí aqui, ó, nessas partes aqui, eu vou ver se depois eu passo o pincel aqui pra tirar um pouco dessas marcas fortes que ficou. Mas eu quero assim clarinho mesmo, que eu não quero que a sala fique escura, entendeu? Mas com esse efeito, gente. Deixa eu ver que se eu ligar aqui, se dá pra vocês verem melhor. Porque tá de dia, gente, ó. Tá de dia, sol raiando lá fora, mas a sala aqui se torna meio que escura, tá vendo, ó? Mas é esse efeito aqui, ó, que eu creio que dá pra vocês verem. Olha a diferença aqui do branco, todo branco em cima e desse daqui, ó. Tá vendo? Eu acho que deu pra vocês verem, né? Depois, no finalmente, é que vocês vão ver a diferença desse branco aqui pra esse efeito aqui, ó. Aqui, ó, que eu acho que ficou melhor de vocês verem, olha. Tá vendo? É exatamente mais ou menos isso aqui que deu pra vocês verem aqui nessa foto aqui, ó. Tá vendo? A parte de baixo que eu ainda não fiz, como que tá mais esbranquiçado, né? E olha a parte de cima como que tá. Ainda tá secando, ainda não está 100% seca, tá? Tá secando, que eu terminei de fazer agora essas partes aqui. Então ainda tá secando, então quero deixar secar para ver se eu vou ter que precisar passar mais o pincel em alguns lugares. Mas o que eu quero é isso mesmo, gente, uma cor clarinha, que combine com essa cor aqui do lado, que eu até pintei ali, não sei se eu já falei para vocês também. Acho que falei, né? Então assim, então eu vou terminar agora essa parte de baixo, mas tá vendo? Dá para vocês verem, né, a diferença. Olhando de longe assim, não parece que ficou bonito não, mas fica bonito a gente olhar de perto assim, quando dá pra gente ver o efeito, tá vendo? Ó? O efeito das partes mais claras, das partes mais escuras. Aí, ó, é que dá, que fica bonito. Assim, no vídeo, realmente, não dá pra você ver muita coisa, mas dá pra ter uma noção de como tá ficando, tá vendo? E é isso mesmo que eu quero, uma coisa bem clarinha, só um efeito mesmo pra ficar bonitinho, tá, gente? Então, aí se a pessoa gostar de uma cor mais escura, tanto que eu vou mostrar minha parede ali do outro lado pra vocês verem como que eu gosto realmente de tudo claro. Ó, aqui nessa parede da sala aqui, da parte de cada sala, tá vendo? Que eu fiz esses tijolinhos que eu fiz na esponja. E olha como ficou clarinho também, tá vendo? Eu fiz um fundo um pouquinho mais escuro e fiz a parte de cima, o tijolinho, com uma cor mais clara, tá vendo? Então, assim, eu realmente não gosto de parede muito escura. Então, assim, eu achei que ficou bem legal, né? E lá eu quis fazer, porque lá como vai ser a parede principal, e aqui, como eu falei, vai entrar ainda, a minha porta da sala vai ser aqui nessa parede, então, que vai sair para frente da casa aqui, que eu ainda não tenho uma porta na sala. E é isso. Aí até ali no cantinho ali, ó, tá vendo? Como é que ficou? Enfim, terminei aqui, gente, tudo. Tô cansada, viu? Ó, a tinta praticamente foi a quantidade certinha para mim terminar ali. E então agora a parede tá toda com o efeitozinho que eu queria. Lá em cima já tá bem sequinho. Eu acho que vai ficar mais ou menos com essas pinceladas ali mesmo. E aqui nesse meio aqui, ó, eu dei uma mão de resina agora há pouco, antes de eu terminar esse pedacinho aqui de baixo. Então eu vou aguardar secar e o efeito vai ficar mais ou menos esse aqui, gente, aparecendo que é pedra mesmo, tá vendo? Ó, dá pra vocês sentirem já um pouquinho da diferença, né? E o bom da resina é que ela não dá brilho, ela só deixa esse aspecto mais natural do que aqui, ó. Aqui fica essa coisa mais opaca e aqui fica, tipo, mais natural. E aqui, ó, eu dei só uma mão de tinta por baixo, né? Que é essa tinta mais clarinha. Depois eu vim com essa mais, um pouquinho mais tonalizada e apliquei. E uma mão de cada. E a resina também vai ser só uma mão, porque eu tenho pouca resina e a resina eu comprei, né, gente, para fazer meus artesanatos. Então é isso. E a tinta que sobrou aqui nessa lata aqui, ó, é para mim acabar de fazer os recapeamentos que eu vou ter que fazer, como eu já falei para vocês, nas portas ali que a gente vai trocar, que vai mudar, né? Então eu vou guardar esse resto de tinta para terminar, porque tá assim para mim, gente, ó, limpinho, tá vendo? Já tá bom. Eu ainda tenho que subir lá para limpar lá a parte lá de cima, depois passar um pano aqui nesse forro. E esse forro, gente, da gente foi colocado, nunca foi envernizado. Tá aí, ó, do jeito que tá. E até hoje também, vocês acham que eu reclamo demais? Não terminou ali, é tudo assim. Tudo começa e não termina. Então, pra quem acha que eu tô reclamando demais, tem que conviver com uma pessoa como eu convivo, pra poder saber se é bom. Porque senão não vai saber, tá bom? Então é isso, ó. Terminei aqui, agora eu vou limpar o chão. O meu pincel, gente, ó, foi se despedaçando em meio à pintura.
Mas o bichinho resistiu, gente, ó. Um monte de fiapinho, mas no final de tudo, ó, ele ainda resistiu. Ainda tá aqui, ó. Soltou bastante pelinho, mas tá aqui. Então é isso, gente. Agora é aguardar secar toda essa parte de baixo, como ali em cima, pra me ver o efeito realmente que vai ficar da resina, para poder, se eu gostar, eu termino tudo. E eu tenho que gostar, né? Que eu já comecei ali, vou ter que terminar. Mas eu quero ver ele seco, como que vai ficar. E aí eu vou esperar secar a parede para me acabar de resinar tudo e a parede vai estar pronta. Aí eu já vou limpar aqui o chão, limpar isso aqui para mim já colocar essa parte aqui, né? Deixa eu virar daqui assim, ó. Essa bagunça aqui, tá vendo? Limpar, vou lavar esses catiçais, essas coisas ali. Vou limpar tudinho para mim tá colocando já lá no lugar depois que eu resinar. E, pessoal, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Às vezes vocês podem falar assim, nossa, ela começou a fazer o móvel, não terminou, começou a fazer isso, não terminou. Por quê? Principalmente aqui na sala. Justamente por isso, porque eu precisava fechar essa porta. Vocês estão vendo a poeira que tá fazendo aqui dentro de casa. É porque eu não mostrei a realidade pra vocês, mas a poeira foi demais da conta. Então, eu precisava terminar essa parede. Eu preciso tirar essa porta aqui, ó, pra colocar lá na oficina, porque ela é uma porta de ferro bem boa, então pra poder proteger lá a oficina. Eu vou tirar essa porta aqui, aí eu tenho uma porta de madeira e daquelas de vidrinho, eu vou estar colocando ela ali naquele buraco, porque também tem dinheiro para comprar um monte de tijolo, então como eu já tenho a porta, eu vou botar ali. E eu ainda prefiro comprar os vidros para colocar na portinha lá que eu vou colocar, do que fechar ali, senão a sala vai ficar mais escura. E tenho que colocar a porta lá naquele fundo lá. Cadê? Aqui, ó. Na direção da televisão aqui. Então, gente, por isso que até hoje eu não tinha, assim, vou reformar a arca. Tá, eu tenho que reformar a arca, ainda mais depois que eu achei, né, essa peça maravilhosa aqui, esses vidros aqui é da cristaleira. Depois que eu achei essa peça maravilhosa aqui, então tudo, preciso, mas aí a poeira, olha isso aqui, olha isso, olha como que tá isso aqui, que eu achei que não ia dar tanta poeira, eu não tirei todas as coisas, mas aí, olha aqui como que tá a poeira, ó. Tá? Então, o que adiantar eu arrumar os móveis, aqui ó, tudo, se depois eu ia ter que conviver com isso aqui. E é que nem eu falei pra vocês, não dá, ó aqui em cima, tudo cheio de poeira também, agora eu vou tirar todas essas coisas que eu não vou mais usar, vou guardar, vou deixar só a resina aqui, ó gente, tá secando, como que tá ficando bonito, tá vendo? Tá ficando tipo natural, uma coisa natural, tá ficando bem legal, não tá ficando tão opaco que nem tá aqui, mas ó, tá muito bonito, gente. Eu gostei bastante do efeito, ó. Ficou um efeito manchadinho. E aí, o que eu quero? Eu vou botar o meu espelho aqui e botar aquela arca, esse balcão, esse buffet aqui de frente, aqui, ó. Vai ficar bem legal. Só não vou reformar ele ainda, porque ainda tem todas essas outras coisas para fazer, que eu espero dar continuidade nisso aí aos poucos, né? Fazendo os meus artesanatos que eu preciso para vender e fazendo essas obrinhas aqui. Só, gente, que é tanta coisa para fazer. Eu vou mostrar para vocês lá a arrumação que nós fizemos lá atrás. Aqui ainda tem esse guarda-sol velho aqui, que eu ainda vou ver o que eu vou fazer com ele. Por quê? Porque eu quero ele, né? É um obrelone, na verdade. Que eu achei lá no Botafora. Esse plástico dele tá ruim, mas é aquilo que eu falei, como eu costuro, eu queria comprar o tecido para mim fazer, né? A cobertura dele, porque eu tenho até o restante da madeira para me botar. De repente até aqui atrás na horta mesmo. Às vezes a gente quer ficar aqui fazendo alguma coisa, aí o sol tá quente, ter alguma coisa, né? Para cobrir. E aqui são as minhas águas com adubo, com cocô de vaca que eu coloco, ó, para poder aguar, né, a horta. E aqui, eu não sei se eu já mostrei para vocês, mas eu replantei, né, tudo aqui. Esse plástico a gente tinha coberto aqui, mas o vento já carregou. Ali estão as coisas, naquele saco ali são folhas, que é para depois, eu só tô esperando crescer mais um pouquinho aqui, para mim poder botar as folhas, né, que fico com medo de matar as plantinhas, mas acho que vou ter que colocar porque o sol tá muito forte. E aqui ainda tem também algumas coisas para organizar, gente, ó, mas eu desocupei esse negócio aqui. Aqui é a minha composteira, né, para fazer coisa ali pra horta também. Isso aqui é um vaso que tá com terra. Ali os meus regadores, que o marido pintou também. O marido, ó, pra vocês verem que ele nem pintou muito bem, gente, porque as vistas dele realmente não tá, mas ele quis fazer e eu fiz. Aí muita gente pode falar assim, mas você tá reclamando do seu marido, ele tá com as vistas ruins. Tá, mas e antes, quando tava com as vistas boas, não fez por causa de quê? Por que nunca teve interesse? E aqui é o quartinho que eu arrumei. Forrei esse tapete aqui porque fica mais fácil para limpar, gente. Para varrer, porque como o chão é de terra, e ele coube certinho aqui, só dei uma dobrinha aqui nessa pontinha aqui. Então, ó, ali eu botei os meus pés de mesa, aqui tem umas molduras, tanto essa moldura grande aqui, como as pequenas. Aqui eu pendurei as minhas coisinhas de horta.
Aqui tem algumas coisas que eu preciso reformar, ajeitar ou para vender ou para ver o que eu faço. Minhas madeiras, algumas eu botei aqui, outras aqui, porque são coisas que eu vou usar em breve. O meu poste de luz coloquei aqui. Muitas coisas, ó. Esses negócios aqui também que eu quero usar no meu jardim, que era da época que eu fazia festa. Esse coração aqui também é da época que eu fazia festa. Mas eu tenho pena de desapegar dele, porque eu paguei caro quando eu comprei e agora a gente vai querer vender. As pessoas só querem tudo de graça. Aqui tem os baldezinhos que eu separei, alguns dos meus torneados. Ainda tem muitos por aí. Mas o que eu consegui, assim, eu separei aqui, tanto madeirinha, como esses rolicinhos aqui, como esses daqui, como esses outros aqui, ó. Então, assim, tem essa janelinha, tem isso aqui também que eu quero ver se eu aproveito esses azulejos. E isso aqui, ó, foi de uma mesinha velha que nós achamos na rua. O pezinho dela, cadê? Ela tá muito ali atrás, não vai dar pra me pegar agora, não. Tava todo comido, que o cachorro pegou e comeu e jogaram a mesa fora. E em cima ela tava queimada. Mas eu trouxe e tem esse negócio aqui que eu vou reaproveitar, depois vocês vão ver pra quê também. Então é isso, gente, ó. Aqui fora, como que ficou? Aquela bagunça que tava aqui de madeira, de tudo, consegui organizar tudinho nesse pedaço aqui. E é, gente, o que eu falei no outro vídeo, eu não consigo trabalhar com tanta bagunça na minha cabeça. Tá sendo assim, eu tô fazendo as coisas quase no impossível. Então eu tô tentando organizar o máximo que eu posso, tanto aqui dentro de casa como lá fora também. E essa semana a gente vai pegar firme para terminar lá a parte lá daqui da onde a gente tá fazendo a marcenaria, para poder a gente começar a realmente trabalhar. Isso não quer dizer que eu não esteja trabalhando, não, que eu já cortei várias peças, só preciso lixar e fazer acabamento. Tem bastante coisinha já lá cortada que eu tô usando nas minhas ferramentas, tá? Tantas que eu ganhei, como que as que eu comprei. E tô fazendo lá. Mas assim, eu ainda não consegui gravar para vocês, eu tô fazendo assim para adiantar alguns processos. Mas tudo que eu fizer depois eu vou estar gravando para vocês. Então, só para vocês entenderem, eu preciso organizar essas coisas aqui para poder organizar também o meu trabalho. Então, vocês estão vendo que a diferença foi muito pouca depois que secou a resina, eu deixei secar bem para vocês verem. Gente, começou uma ventania forte aqui, olha isso. Olha lá fora, não sei se dá para vocês verem os fios balançando, as árvores. Gente, tem uma ventania danada. Espero em Deus que não dê a ventania brava. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou passar a resina aqui na parede toda. Vou começar do meio para baixo de novo e depois eu faço lá em cima, que é a parte pior. Continuar fazendo toda a parede e depois eu mostro o resultado da parede pronta para vocês, apesar que vocês já têm uma noção, né, que vai ficar praticamente como ficou aqui. E que nem eu falei, ó, onde eu já resinei, ó, se eu passar a resina de novo, ó lá, ó, fica meio esbranquiçado, tá vendo? Não fica que nem fica lá, já não puxa mais e qual a vantagem de estar resinando? É que quando eu quiser passar até uma bucha aqui, um pano úmido para tirar poeira, essas coisas, vai sair de boa, tá bom? Então, vou continuar aqui. Eu terminei essa parte aqui, que tá mais ou menos aqui, ó, dessa parte aqui até aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras de passar resina. Ainda faltam 1, 2, 3, 4, 5, 6 em cima. Ali, ó, tá vendo a diferença? Tá vendo que fica uma leve diferença de onde passou, de onde não passou. E ficou 1, 2, 3, 4, 5 e o beirãozinho embaixo. Aqui o chão ficou assim meio detonadinho, porque era pedra que tinha aqui. Para tirar ela deu muito trabalho. Daí depois eu vou ver se eu pego uma natinha de cimento e passo ali pra... como que eu diz? Disfarçar, né? Esses quebrados aí pra não ficar feio. Agora eu vou almoçar. Aí depois do almoço eu vou pegar lá em cima primeiro. E depois, por último, eu faço aqui embaixo. Aí eu limpo o chão. Aqui, ó, já tirei tudo que tava aqui em cima, gente, ó. Tá tudo livre, porque aí depois eu vou botar o espelho e esse móvel aqui. Assim ficou, ó, minha parede. Nesse efeito de pedra. Não olha lá pro lado de canal, gente. Eu tampo ali. Que ele só, Deus sabe quanto que eu vou poder ajeitar. Mas, olha, aqui embaixo, ainda tem as 5 camadas que eu preciso terminar de passar. Ó, dá pra vocês verem, né? A diferença daqui de cima pra cá. E a parte de cima aqui toda já tá, ó. Acabei de fazer esse pedacinho do meio aqui agora. Já até botei o tripé lá pra fora. E agora eu vou fazer aqui pra poder limpar o chão. E já venho mostrar finalizado pra vocês como que vai ficar essa parede. Terminei, né, a parede. Não repara a bagunça que tá lá atrás, nem eu, porque eu tô o pó. Mas olha, terminei a parede todinha. Ficou do jeito que eu queria? Ficou, mas teve algumas coisas que eu fiz, como alguns riscos, como esse daqui, ó, que ficou pra baixo, assim, que eu não achei que ficou muito legal. Mas, tipo, é bom que fica diferente de todo mundo, né, gente?
E olha, ficou assim. E aqui embaixo também, ó, teve umas pinceladas assim. Eu não gostei muito, não. Mas, como o móvel vai ficar ali na frente, vai cobrir, aí eu dei uma limpada no espelho, botei ali, mas mesmo assim eu tô com as manchas, eu acho que tem que comprar limpar vidro. Mas como eu não tenho, por enquanto vai ficar assim mesmo. Se eu arrumar um jornal, né, que eu sei que o jornal deixa bem limpinho. E a bagunça que tá toda aqui atrás de mim, ó. Aí esse móvel aqui eu vou limpar aqui as costas dele, que ficou toda repicada, salpicada de massa também quando o marido embolsou ali. Aí dei uma limpada aqui no chão, nessa parte aqui, ó, tirando o grosso. Agora eu vou limpar, fiz a massinha ali, ó. O marido não tava me ajudando, só pra vocês saberem, porque ele tava carregando o resto das telhas que a moça lá da casa pediu que ele tirasse, gente. Então, ele precisou ir lá tirar. Mas eu tirei o grosso aqui, ó, do chão, esfregando mesmo com bombril, ficou bem limpinho. Agora eu vou passar o pano pra tirar todo o excesso. E vou limpar aqui esse abençoado. Já comecei a dar uma limpada aqui em cima, só que, gente do céu, só pintando mesmo pra poder sair a sujeira. Eu tô dizendo tirar a sujeira assim que até aqui, ó, ficou cheio de marcas, ó, da massa. Jogou massa em tudo quanto é canto. E aqui, gente, onde eu tirei o espelho, olha que belezinha que ficou. Tudo cheio de traça, que eu nem sabia que tinha esse monte de traça atrás. Mas vida real. Mas eu limpei, tá, gente? O espelho direitinho antes de botar ali, tudo. E agora eu tenho que limpar essa parede, tentar tampar esses buraquinhos, até mesmo antes de eu encostar o móvel ali, eu quero tirar, né? Isso aí pra mim poder colocar o móvel aqui. Oi, gente, vim mostrar pra vocês o resultado aqui da parede, como que ficou, gente. Olha, aqui o tempo tá bem nublado, tá escuro, mas eu quero mostrar pra vocês devagarinho, ou devagarzinho, não sei qual é a palavra correta, como que ficou. Olha, eu não gostei muito daquele risco que ficou ali assim, reto esse daqui, que eu fui passar o pincel assim. Eu ia até passar outro assim, né? Mas eu preferi deixar assim mesmo. Mas no totante da situação, gente, olha, eu amei, eu gostei bastante do resultado. Não sei vocês aí, deu muito trabalho, tanto que eu não postei esse vídeo antes, porque eu tive uma crise de coluna muito forte, da qual eu fui parar lá, né, no posto. Precisei tomar 4 injeções, ó, fiz até embaixo lá direitinho, gente, olha. Ai, gente, eu gostei muito do resultado. Assim, ó, fica mais bonito de ver, olha. Mas olha o efeito, gente, que deu. Ó, mesmo aqui embaixo, tá vendo? Ai, gente, ó, minha gaiola tá aqui, ó, vazia, que eu botei ela aqui, que eu achei que ela aqui ficou tão chique. Mas por quê? Porque como a gente ainda vai mexer em outras coisas, né? Vai encher de poeira, então eu peguei as coisas de lá, veio, botei até dentro da cristaleira aqui. Mas, gente, vamos ao que interessa, que é a parede, né? Aí, como eu tava falando, eu fui parar no posto. Precisei tomar 4 injeções, 3 nas nádegas e uma no braço, para poder hoje eu estar aqui de pé, terminando o vídeo que eu já tinha terminado há bastante tempo. Até postei lá no Instagram, né, o resultado. Mas, gente, eu tava sem cabeça até para vir aqui gravar para vocês, sabe? Então, assim, mas eu gostei bastante, gente. Eu só não gostei, que eu queria que isso aqui tivesse ficado um pouco mais alto, para isso aqui sobressair melhor aqui na madeira. Mas aí depois eu vou ver se eu consigo suspender mais um pouco ali, ó, o prego, para poder ficar melhor. E eu amei, gente, colocar o espelho aqui de frente, como eu falei para vocês que eu queria, ó. Que aí ficou o móvel ali, só que a mesa aqui vai atrapalhar um pouco, né? Mas ó, aí ficou esse móvel ali com o espelho ali, ó. Aí só botei aquela decoraçãozinha ali, o abajur que eu gosto de deixar aceso de noite. E aqui o tempo tá super nublado, gente, ó. Olha lá fora como é que tá, ó. Nubladão, tá chuvoso. Mas eu tô gravando aqui pra vocês porque eu preciso terminar esse vídeo. Então eu espero muito que vocês tenham gostado, né? Que vocês se inspirem por aí pra tá fazendo na casa de vocês. É cansativo, é um pouquinho demorado, mas vale super a pena, porque no final você se sente muito realizado em estar fazendo e saber então que foi você que fez. Não tem preço, gente. Então, assim, que vocês venham cada dia mais se inspirar por aí e tá fazendo algo que você queira fazer na sua casa. Não precisa ser uma parede. O que você quiser fazer, você faça, tá bom? Então, um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. A sala aqui, ó, tá bem bagunçadinha, porque eu tô aqui fazendo, ó, uma placa. Não estou gravando pra vocês, gente, mas pra me botar lá na frente no meu portão, né, dos concertos, dos artesanatos, das reformas. Então tem alguns extensos aqui, tem ali a plaquinha como quase que uma referência aqui, né, as minhas tintas ali, pincéis, secador, e aqui tem também as minhas
artes, né, que estão todas empacotadas aqui, pano de prato, outras coisas mais. Aqui são meus stencils, coisas que eu uso geralmente para anotar tudo. E a sala lá também, gente, ó, ficou livre, ó. Tá vendo? Tirei a maior parte das decorações, tudo, só o quadro que eu ainda não tirei. Mas tirei tudo, lavei, eu coloquei tudo aqui dentro, tá vendo? Pra poder ficar guardadinho aqui limpinho. Mesmo sabendo que vai pegar uma poeirinha, mas não vai ser tanto como se estivesse realmente aqui exposto. Até eu terminar aqui, ó, de colocar essa porta aqui e colocar a porta de lá, que se Deus quiser, eu vou me esforçar o máximo possível para até o mês que vem eu conseguir fazer isso, tá bom? Então, agora de verdade, beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!